Então, essa cobrança, se o cara quer ser o melhor, eu quero ser o melhor do Brasil. Se eu pergunto pra um jogador o que você quer ser de Counter-Strike, ele fala que você quer ser o melhor do Brasil, eu já sei que é um bosta, velho. Entendi. Mas é aí, porque o sonho tava me falando, não basta, velho. Não basta, hoje não basta, velho. É um sonho pequeno. A gente tava comentando das tuas streams, tu faz horas e horas e horas e horas e horas, e tu é o cara com mais minutos assistidos desse ano, né? Um dos. Tu tava falando... No Brasil é disparado. Não, falaram que tu era do mundo, mano. Hoje eu tô entre os 5 maiores do mundo. Caralho, mano. Em 2020. Streamers, único em língua portuguesa. O único em língua não inglesa, na verdade. Cara, se você for parar pra pensar nesse quesito aí, é muito mais impressionante ainda, porque o cara que tá falando inglês, ele tem muito mais chance de conseguir. Tem um escopo muito maior, né? Tem. Foi... Aí falando um pouquinho assim... A história da stream, a minha conexão com a stream é uma história muito pesada, louca. A minha história de vida é muito pesada. Sim. A primeira vez que eu vi você na minha vida foi um clipe teu. O meme do chuveiro. Não. Na verdade, não. Foi o tu vazando o IP lá do Silvão. Cara, aquilo ali foi incrível. Eu fiquei, caralho. Não, eles moram juntos. Mas o Ale já veio aqui, a gente já falou sobre isso. Bom. Pô, desculpa. Fique tranquilo, porque ele acha graça pra caralho. A gente conversou sobre todo esse assunto aí inteiro. E essa foi a primeira vez que eu te vi. Depois eu fui procurar saber. Quem me mostrou você foi meu irmão mais novo. Que ele é muito ligado no lance de jogo de tiro também. Mas ele não joga CS, ele joga Rainbow Six. Legal. E aí ele me mostrando uns clipes de os caras te zoando, eles mandavam uns donates zoando. Sim. E aí, sei lá, parece que você tava muito tempo ao vivo e tal. E aí já tava. E aí os caras mandavam as paradas que tu responde, não é? Não é não. Mas tem assim até hoje, porque eu recebo muita mensagem na live. E eu não leio a mensagem antes. A voz, ela lê e aí você vai conversando. Você tá ali jogando, o cara vai falando, pô, lembra daquilo? O cara fala um nome, uma lance, fala, lembro. Mas de repente a história muda, aí você já se complica toda. No meio da paz, lembro. Não, que a gente se amou, fez não sei. Não. Então é muito bom, assim, é uma parte... Porque, falando assim um pouquinho da stream em si, o meu objetivo, eu sempre falei, desde o começo, desde o primeiro dia de live, quando alguém me perguntou por que você tá fazendo stream. Eu falei, pô, mano, primeira coisa é assim, eu quero fazer o dia de alguém melhor, nem que seja o meu. Se eu fizer o dia de uma pessoa melhor, é um dever cumprido. Então eu sempre abro a live com esse objetivo, de fazer o dia de alguém melhor, mesmo que seja só o meu. Mas já é o dia de alguém melhor. Certeza. Então, sempre teve essa aproximação muito grande de tentar ser alguma coisa leve e que seja algo que o cara fala assim, porra, mano, que bom que eu tô tirando um peso do dia a dia que é muito puxado, né? Sim, eu lembro que você... Lembra que eu te falei que te vi na Sport TV e tal? Sim. Tu foi lá falar sobre o quê? O que você foi fazer lá? Você tava jogando ainda? Você tava gerenciando... Nossa, quando que foi? Cara, tu foi várias vezes lá? Eu não sei. Algumas, por causa... É muito projeto. Eu sei que tu era muito magrinho. Nossa, mas faz pouco tempo, uns 2 anos, um ano e meio? Não, faz mais tempo, Mas o que tem a ver essa... Eu tô falando da história, você falando desse lance do stream aí, a gente sabe que... Quer dizer, talvez alguém não saiba por que você começou no stream. Tá. Mas tem um lance que você tava mal, tava tomando remédio, não foi uma parada assim? Foi... Cara, o lance da stream é muito louco, porque foi assim, foi literalmente... Vamos lá. Pra até... localizar as pessoas. Então eu comecei muito cedo como jogador de Counter-Strike e era uma loucura, porque eu tinha 14, 15 anos, 16 anos 15 anos eu comecei a competir, 16 para 17 anos comecei a ter muito resultado. Então imagina que no meu último ano de colegial, quando eu estava no terceiro colegial prestando vestibular, na época do vestibular eu tive a primeira viagem para o World Cyber Games, que foi na Coreia. E ou eu fazia o vestibular, porque não tinha muitos vestibulares, ou eu prestava lá a FUVEST ou ia para a Coreia. E aí eu decidi para a Coreia, né? Então, quando você vira hoje e fala assim, pai, eu quero ser jogador de esporte, ou mãe, ou família, ou namorado, qualquer coisa, os caras já hoje ainda têm um preconceito. Sim. Aí eu faço... Cara, imagina isso em 99, 2000, 2001. Essa é maluco, né, tipo cara? assim, cara, o pessoal do colégio me achava... Pô, que esse cara... O cara era capitão do time do colégio, tá ligado? O que ele tá indo fazer jogando videogame? Que ele tá... Por que ele não vai prestar vestibular? Então, quando eu fui pra lá,
eu vi que eu falei, cara, é um mundo à frente, né? Primeiro que era na Coreia, a competição foi muito louca, era aquilo que eu queria fazer. E aí eu imaginei, eu falei assim, cara, o que os outros querem pra mim, foda-se. Ali eu fiz um pacto de vida que eu falei, eu vou fazer o que eu quiser, a vida é minha. E eu tinha já, eu não sabia o que era, mas eu tinha muita raiva dentro de mim já naquela época, e a competição, ela era um canalizador, eu concentrava aquilo e falava assim, cara, eu vou competir, eu quero ganhar, eu quero ser melhor que as outras pessoas junto com o meu grupo. Então eu passei muito tempo, de 99 até 2007, eu fui jogador e técnico dos times que eu passei, que foi G3X e MBR, e esse da Monk que virou o time do G3X. Então eu fiquei quase 10 anos competindo todos os dias da minha vida. Muito treino, às vezes 8 horas, 10 horas, 16 horas, 20 horas de treino, e aí depois disso... E nesse cenário aí, bem jovem, já dava pra tu ganhar uma grana e se manter, pagar um aluguel, não sei o quê? Era muito pouco, assim. Pra época era bom, mas aí eu acho que é uma curva que acontece hoje. Imagina assim, vai. Na época que eu comecei, você é muito novo, com 16, 17 anos, você ganha um campeonato que te dá 200, 300 reais, você fala, porra, mano, eu vivo 1 mês, 2 meses, 5 meses com essa grana. Você mora na casa dos seus pais. Sim. Você tá com 18 para 19 anos, eu já comecei a receber salário. Então era 1.000, 1.500, é uma grana boa, mas você tá na casa dos seus pais. Quando você ali, você fala assim, putz, é animal, porque com 18 anos você ganhar 1.000 reais só de salário, mais premiação. Isso em 2001, 2002 era dinheiro 2002, pra caralho. 2003 era dinheiro pra caralho. Isso aí é o dobro do que é hoje. E aí naquela época. é uma curva que você faz assim, cara, o pessoal da sua idade, de 18 anos, tá se fudendo para entrar numa faculdade, vai entrar na faculdade para se fuder, vai ficar 5 anos para ser estagiário. E você tá viajando o mundo, ganhando salário e sendo o rockstar, né? Naquela época é isso que você sente. Hoje também você sente um pouco isso. Só que aí o cara faz a faculdade, estagiário, começa a trabalhar e começa a ser bem sucedido. Com 25, 26, 27, 28. E vai chegando essa idade, você vai começando a ver os seus amigos que você tava, não rindo, mas você fala assim, porra, mano, o cara agora ele tá bem. Né? No sentido, o cara comprou um carro, o cara comprou uma casa, o cara casou, e aí você começa a olhar e fala assim, putz, eu ainda não fiz faculdade. Né? Então, eu comecei a olhar e falar assim... Isso com quantos com anos? 24, 25. Entendi. Então, eu olhei e falei assim, cara, eu ainda não fiz faculdade, só que a minha bagagem de vida era muito maior. A minha experiência era muito maior. Só que eu não sei se o mercado estava preparado para isso. Sim, sim. Né? Então, o que eu fiz foi, com 23 para 24, eu comecei a fazer faculdade, não dava para eu ser jogador, e eu falei, eu posso ser técnico. E foi muito bom. Eu fui campeão mundial como o primeiro treinador de CS campeão mundial, porque não existia essa figura do técnico. Consegui me formar, saí da faculdade... E o que você se formou, cara? Em marketing. Ah. Então, e aí um pouquinho antes uma conexão que eu fiz, que era a gerente da Intel patrocinava a gente como G3X, e aí depois ela começou a trabalhar na Samsung. Nessa época ela estava na Samsung, e eu estava no penúltimo ano, acho, da faculdade, ela falou, tem uma vaga de estagiário aqui, você não quer vir fazer o teste? Aí eu falei, claro, fui lá, aí eu cheguei na vaga de estágio, aí era eu, que fazia AMB Morumbi, aí tinha 2 pessoas que era da USP, um menino super novo tal, e uma menina também, devia ter, sei lá, 20, 21 anos, assim, tava também no 3º ano da faculdade. E aí eu falei, caralho, tô competindo com as pessoas da USP, né? E aí foi indo a entrevista em 3 pessoas assim, aí tinha lá a pessoa do RH, e aí teve um momento da entrevista muito louco, porque ela perguntava qual era um case de sucesso e um case de fracasso de cada um. Aí a menina, ela falou que organizou a formatura do colégio, que foi o case dela, eu não lembro qual era o de fracasso. O menino, ele organizou um evento para a empresa, só que aí ele falou que o mesmo case de sucesso era o de fracasso, porque o evento foi uma porcaria. Aí eu virei e falei assim, cara, quando perguntou para mim, eu contei a minha história rapidamente de competidor, que já tinha sido campeão do mundo, que já tinha feito... Eu contei um pouco da minha história, e o case de fracasso eu contei uma vez que a gente ganhou um título aqui no Brasil e dava vaga para a França, e a gente tinha que conseguir o recurso, porque o campeonato não pagava. E a gente não conseguiu juntar, acho que era 30 mil para viajar, a gente juntou 15 mil, 16, e foi um fracasso para mim na época. Só que ficou tão discrepante as histórias de vida de cada um, que quando saiu dali eu falei, cara, a vaga é minha. Né? Porque ali foi o primeiro... Eu lembro dessa história até hoje, porque ali foi o primeiro momento que eu olhei e falei assim, cara,
Valeu a pena. Valeu a pena, mas valeu muito a pena. Não valeu pouco. É do tipo assim, hoje eu posso não estar na melhor faculdade, porque para você entrar na melhor faculdade, você tem que estudar muito, você não tem que ser... Não é a pessoa, às vezes, só inteligente. Ela tem que estudar muito. Com certeza. Mas aí, Dedicação. quando você compara no dia a dia, eu falei, cara, esse pessoal, ele não... De vida, não te prepara. Estudar pro vestibular ou passar numa faculdade não te prepara pra vida. Não mesmo. E Pelo principalmente contrário, para resolver problema. Exatamente. Eu acho que as pessoas elas colocam tanto uma fé no poder da faculdade Sim. mítico, que eu acho que foi meio que implementado pela geração dos nossos pais, Sim. que eles têm uma visão da faculdade muito, tipo, é a diferença entre o cara que vai se dar bem na vida e o cara que não vai ser um merda. Exatamente. E a gente, por tanto tempo aqui na nossa sociedade, propagou essa ideia que as pessoas endeusam, e eu acho que só de eu ter feito a faculdade, Só ter eu o já diploma. garanti. Ou às vezes faz uma faculdade de merda e pega o diploma e aí fiz minha parte e aí entra no mercado de trabalho e não consegue emprego, né? Não, e o que eu percebi fazendo a faculdade é que não... Também foi um outro choque para mim, porque eu meio que pagava já minha faculdade, eu que tinha que me virar, eu tinha que fazer as coisas, e eu ia para aula, sexta-feira não tinha ninguém. Né? Normalmente o cara ia lá, respondia a chamada e ia embora. Eu falava assim, mano, é isso. Ainda bem que eu não entrei na faculdade com 18, 19, 20 anos. Porque hoje eu olho e falo assim, naquela época eu olhava e falava assim, cara, o cara não estuda. O cara não dá valor àquilo. Quando a gente vai mais velho, eu também fui mais velho. Eu fui pra faculdade com uns 25 anos por aí. E, cara, o meu sangue no zóio era algo que os moleques não tinham, sabe? Eu queria tava falando aqui ontem, inclusive. Eu queria me formar o mais rápido possível, Sim. porque eu queria trabalhar logo, ganhar dinheiro logo. E aí eu entrei na Samsung como estagiário, não tinha me informado, passou uns 6, 7 meses, eu virei e falei assim, ou vocês me contratam ou eu tô fora. E aí, não, mas nunca contratou, a empresa nunca contratou sem o diploma, não pode estar, tal, não sei o quê. Eu falei, então tô fora. Chegou um dia, eu fui o primeiro contratado sem diploma da empresa e eu ganhei 6 promoções em 2 anos e meio e me demiti.